Fala galera do Intensivo Redator, eu mais uma vez aqui, professora Tainara Portal, da disciplina de Filosofia. E hoje nós vamos estar tendo a nossa segunda aula da disciplina com o tema Filosofia Platônica. Sim, hoje a gente vai estar falando aqui sobre a vida e obra de Platão. Então fica ligado na nossa aula que nós já vamos começar. Bem galera, como vocês bem sabem, eu sempre gosto de estar fazendo um breve recorte histórico sobre a vida e obra de cada um desses filósofos, desses pensadores aqui da nossa disciplina. Já que hoje a gente vai estar falando sobre Platão, vou estar trazendo aqui para vocês o período no qual ele viveu. Platão viveu de 427 a 347 a.C., era um cidadão ateniense, ou seja, viveu na cidade de Atenas, era de família aristocrata, ou seja, uma família nobre, sempre teve ali tudo do bom e do melhor, sempre estudou na melhor escola, na verdade, aí da cidade de Atenas. Inclusive o próprio Sócrates, sim, o filósofo Sócrates, foi seu professor. Muitas das coisas que o Platão vai escrever no decorrer aí de toda a sua obra, que vai envolver política, estética, cosmologia e epistemologia, tiveram aí grande influência através do seu professor de Sócrates. Tá, beleza, mas isso aqui não é assunto agora que a gente vai estar falando aqui sobre Sócrates. O nosso interesse de hoje é sobre Platão. Então, Platão, como eu estava falando para vocês, era um cidadão ateniense, na qual teve grandes influências aqui nos seus estudos de política, estética, cosmologia e epistemologia através dos estudos socráticos. E ele aí vai passar toda a vida dele estudando e desenvolvendo várias teorias através aí dessa influência. É um cara aí que depois da morte de Sócrates, que inclusive vai ser acusado de estar influenciando a juventude ateniense, inclusive o próprio Platão, ele vai ser sentenciado à morte, e Platão aí totalmente desiludido, vai acabar viajando por várias cidades e estados. Depois da morte de Sócrates, ele volta para Atenas e ele vai fundar a primeira escola ocidental, ou seja, a primeira academia de Atenas, a primeira escola ateniense aí, e vai de fato acabar se tornando um dos grandes influenciadores, pensadores de fato da filosofia ocidental. E aí, qual é a principal teoria de Platão com relação ao mundo das ideias? Olha só, ele vai criar a teoria das ideias. Tainara, o que é a teoria das ideias para o Platão? Ele vai dizer o seguinte, que nós, enquanto homens, estamos vivendo em um mundo no qual a gente pode estar dividindo entre a ideia do mundo inteligível e o mundo sensível. Ou seja, nós estamos aqui praticamente entre o mundo inteligível e o mundo sensível. E o que seria esse mundo inteligível? É o mundo das ideias. O mundo das ideias é aquele que Platão ele vai caracterizar, onde o mundo ele vai ser totalmente perfeito, idealizado. E o mundo sensível nada mais é do que esse mundo físico no qual nós vivemos, né? Ou seja, é o mundo no qual eu posso sentir, é o mundo no qual eu busco tocar, eu sinto, eu de fato estou reproduzindo no mundo sensível uma ideia do mundo inteligível. Ele vai dizer que tudo que a gente faz, tudo que a gente exerce, tudo que a gente pratica dentro desse mundo sensível, nada mais é do que uma reprodução do mundo inteligível. É uma imitação. Então, o mundo inteligível é o mundo das ideias, o mundo do conhecimento, o mundo da sabedoria. E o mundo sensível é esse mundo no qual nós vivenciamos e compartilhamos nossas coisas. É o mundo no qual vai estar ali reproduzindo a ideia do mundo inteligível. É apenas uma imitação, nada será igual. Mas e aí? Quando ele vai fazer essa discussão aqui entre inteligível e insensível, ele vai dizer o seguinte, tem como a gente voltar para o mundo inteligível? Tem como de fato a gente vivenciar esse mundo de superação, de ideias, de incertezas? Sim, ele vai dizer que sim, que é possível sim. Quando você de fato se debruça a estudar, quando você de fato busca o conhecimento, busca a sabedoria, você vai estar saindo do mundo sensível, né, desse mundo no qual nós vivemos, vivenciando esse mundo físico, e a gente consegue elevar aí de fato para o mundo mais inteligível, o mundo das ideias. E aí ele vai dizer que é possível sim a gente fazer isso. E mais, ele vai dizer que todos nós, enquanto homens, já passamos, na verdade, por esse mundo aí inteligível. Mas acontece que nós caímos. Ou seja, nós caímos do mundo sensível e a partir dessa nossa queda a gente sofreu um estado de amnésia, ou seja, a gente esqueceu tudo de como era esse mundo inteligível e aí a gente apenas tenta reproduzir questões iguais a esse mundo e a gente acaba fracassando porque a gente não consegue reproduzir essas ideias.
E aí, inclusive, tem a ideia do amor platônico. E o que seria essa ideia do amor platônico? Não é, calma, não é que essa ideia aí que todo mundo conhece do amor idealizado, não é isso, não é isso, essa ideia ocidental que nós temos. Para o Platão, o amor platônico nada mais é do que a nossa tentativa de uma reprodução do mundo inteligível. Ou seja, ele vai dizer que a gente tenta reproduzir, né? Poxa, idealizar, sonhar com algo feliz, tudo maravilhoso, tudo bonito, né? Ou seja, essa é a ideia de amor real e a ideia do amor platônico. E quando a gente tenta transformar isso como de fato uma realidade, a gente se frustra, porque a gente vai estar no mundo sensível e ele é totalmente contrário. Não tem como a gente viver isso de fato sem esses conflitos, sem esses embates. Então, a ideia do amor platônico nada mais é do que isso, né? Da gente idealizar as coisas e quando a gente quer transformar, a gente não consegue, porque um mundo aqui não consegue, de fato, estabelecer o outro de forma igual. Falando aqui sobre essa alegoria do amor platônico, a gente tem uma outra também essencial que eu acho que também tu já ouviu falar e que é importante a gente todo tempo estar reproduzindo, que é a questão aqui da ideia do corpo e da alma. O que seria essa ideia do corpo e da alma para o Platão? Sempre ligando, sempre colocando aqui na teoria das ideias do mundo inteligível e do mundo sensível. Ele vai dizer que o corpo, o nosso corpo, ele é físico e ele faz parte do mundo sensível, né? Já que a gente toca, já que a gente sente, então o corpo ele é um fim, ele é finito, ou seja, ele faz parte aqui desse mundo sensível, enquanto a nossa alma, ela está no mundo das ideias, ela está no mundo inteligível. Então ele vai dizer que o homem ele é composto por um corpo físico e por uma alma. E essa alma aí vai caracterizar a ideia de mundo inteligível. E aí ele vai dividir a nossa alma em 3 categorias. Ele vai dizer que primeiro nós vamos ter a alma apetitiva, segundo, a alma racível e por último, a alma racional. Tainara, o que é a alma apetitiva para o Platão? Ele vai dizer que nós, enquanto seres que vivemos no mundo sensível, a gente precisa o quê? Sobreviver, né? Ou seja, a gente precisa comer, a gente precisa beber, eu preciso me proteger do calor, me preciso me proteger do frio, ou seja, isso seria a minha alma apetitiva buscando pela sobrevivência. E o que seria a alma racível? A alma racível é a ideia dos sentimentos. É tudo aquilo que a gente sente, amor, raiva, ódio, alegria, felicidade, tristeza. Então, o mundo racível é o mundo dos sentimentos. Tanto que a alma apetitiva quanto a alma racível, elas vão fazer parte do mundo sensível, não esquece. E já a mais importante, que é a alma racional, ela vai fazer parte do mundo das ideias aqui na questão do inteligível, do mundo inteligível. Então, para o Platão, a nossa aula está dividida nessas 3 categorias, aonde ele vai dizer que a mais importante, né, é a alma racional. É quando o homem de fato ele se completa, é quando o homem de fato ele consegue ali, né, absorver o que é mais importante, mais profundo, que seria no caso aqui o conhecimento, e aí de fato ele consegue se transformar, ele consegue se elevar enquanto ser. Saindo aqui da questão da alma, né, da ideia do corpo e da alma, a gente também tem a alegoria aqui do mito da caverna. Assim como a ideia do amor platônico, o mito da caverna também é super importante aqui para caracterizar aqui esse pensador que a gente está discutindo hoje, Platão. E o que seria aqui a ideia, o mito da caverna para o Platão? Ele vai dizer que existiam homens que viviam presos dentro de uma caverna, ou seja, não tinham conhecimento de nada do mundo exterior, e eles viviam ali presos, né, de frente com uma parede. Essa parede emitia sombras por conta de uma chama de fogo que existia por trás dessa caverna. Então tudo que eles visualizavam eram as sombras, ou seja, então tudo que eles acreditavam era o que eles viam, né? E aí, não sei como, não me pergunta, algum deles lá saiu, conseguiu se soltar e foi conhecer o mundo. Ou seja, o cara chegou lá fora, viu tudo novo, gente, né? Um mundo totalmente diferente daquelas ideias, daquilo que ele via, aquelas sombras. Ele vai se espantar com a beleza do sol, com o vento no rosto, com a natureza, com as pessoas se relacionando, e aí ele volta para a caverna. E ele volta e ele vai dizer: ei, tem um mundo lá fora, as coisas não é assim como a gente está pensando que é, não tem, esquece essas ideias aí, essas questões dessas sombras, ou seja, isso aí não é real. Ou seja, essa ideia aí do mito da caverna deve fazer com que a gente reflita, né, do mundo da qual a gente vive. Na verdade, não são realidades.
As realidades, elas estão muito além daquilo que a gente enxerga. Então, esse mito da caverna nada mais é do que uma alegoria na qual reproduz essa ideia aí do mundo sensível e do mundo inteligível. Falando aqui sobre o mito da caverna, outra coisa muito importante também que o Platão vai descobrir no decorrer da vida dele, né? Ele vai descobrir, vai estudar, vai se debruçar muito sobre as questões políticas, por conta aí da própria família dele, que vivia nesse ambiente, né? Ele vai viver ali praticamente, vai vivenciar a Guerra do Peloponeso, que foi a guerra ali entre Atenas e a cidade de Esparta. Então ele vai vivenciar todo esse conflito político, essas guerras, e aí ele vai desenvolver vários estudos onde ele vai dizer, na verdade, que a democracia, ele vai ser um crítico da democracia ateniense, né? Pegando ali também as ideias do Sócrates, que também era um super crítico. E ele vai dizer assim que, na verdade, as cidades, estados, né, elas deveriam ser governadas por pessoas que viviam no mundo das ideias, que buscavam conhecimentos. E quem eram essas pessoas? Os filósofos. Somente eles aí eram capazes de governar para o povo, né? Já que praticamente toda a aristocracia ali era que tomava conta, toda a nobreza era que dominava a política das cidades-estados. Ele vai ser um autocrítico. Ele vai dizer que não eram eles que deveriam estar no comando. Na verdade, seriam pessoas que tinham conhecimento, que tinham sabedoria. Somente elas eram capazes de governar. E aí ele vai também fazer maior onda, vai criar maior auê com relação a isso aí, porque ele vai ser esse crítico ferrenho com relação aqui ao campo político, né? Ou seja, vai até de contra aí com a própria família dele por conta desses posicionamentos. Meus queridos, resumidamente, essa é a ideia do Platão, um cara aí que criou a teoria das ideias, onde ele dividiu o mundo entre sensível e inteligível, vai criar essas alegorias da questão do amor platônico, vai criar essa ideia aí do mito da caverna, tudo isso para caracterizar essa diferença entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, a gente se encontra, não esquece de seguir as nossas redes sociais, de ativar o sininho para as próximas aulas e a gente se encontra, até mais!